Depois começam um trabalho a acabar. Não há nenhuma maneira de fazer um auto-idento das coisas todas. Sim. Ou seja, Sim, já mostro. senão é melhor fazer alinhar aquilo que Sim. faz. Ora bem. Zoom. Tem um botão formato, depende da versão. Sim. Vou abrir isto. Tem um botão formato. Ora bem. É assim, para alinhar aqui o código todo, para ficar tudo formatado, para o código ficar bem formatado, tem aqui o botão Format, ou então vão ao menu Edit, tem a opção Auto-Ident. Existe essa possibilidade, depende da versão. É que era o que eu bordo tem só o outro. Contra o Shift. Sim, mas se fores ao menu Edit, tem lá o Auto-Ident. Não tem, então tem o botão Format. Eu tenho um dos dois. Ou tem o Format, sim. Sim, depende da versão. Tem o formato ou outro. Portanto, aqui o formato. Portanto, é preciso compilar antes de aplicar o botão formato, formatar e ele acerta isto tudo. Vamos agora evoluir aqui neste exemplo. Próximo passo da evolução é pegar nas linhas que criam os quadrados e vamos colocar isto dentro do método. É isso que queremos fazer para já. Então o que vamos fazer? Vamos selecionar desde aqui até aqui. Portanto, selecionam desde o início das variáveis até criar o último, o square 4, o último quadrado. E agora fazem um cut. Ctrl X, retiram isto daqui. Portanto, vai ficar só assim. O run vai ficar só. Portanto, selecionam tudo até andar antes aqui do Random Generator. Ora bem, façam um cut. Eu tinha metido uns por baixo dos outros ali. É assim, mas corta isso tudo então. Então cortas isso tudo, não tem problema nenhum. Então tu vais cortar até antes do for. Corta tudo até antes do for. Sim, não tem problema. É cortar, não é para não. É Ctrl X que é um cut. Agora, vimos aqui ao fim. Ora bem, esta chaveta aqui é a última. Fecha a classe. Esta chaveta, a penúltima, fecha o MetroRun. Então vamos dar aqui umas linhas em branco e vamos criar aqui um novo método. Public void create squares. Abrir a chaveta, fechar a chaveta. Portanto, no fim do MetroRun, vamos criar este método. E agora vamos a colar aqui o código que cortamos lá de cima. Professor, nesse caso não teríamos que usar o private void? Que está dentro, vai chamar dentro do mesmo método, da mesma classe? É assim. Vai ter outra classe ali para... É assim, para já vai ficar público, porque é assim, para já eu quero resolver outros problemas que não esse. Esse para mim é um problema pequenininho, eu tenho problemas grandes para resolver. Portanto, quero resolver os problemas grandes. Isso depois é uma outra questão. Ora bem, colar aqui isto. Tá? Agora vamos só copiar estas 4 linhas e vamos colocá-las lá em cima outra vez. Ctrl C aqui e vamos colá-las aqui no sítio onde elas estavam. Só estas 4 linhas. É assim, as 4 linhas era para ficar aqui, mas eu quero lá em baixo só para fazer uma coisa simples. Só para estar a copiar os nomes. Está? Viram isto? Vamos avançar. Portanto, este método, create squares, eu quero que o método receba o x, o y, a largura e a altura. Eu quero que o método receba isso tudo de fora, como parâmetro. Então temos que criar aqui os parâmetros. Então agora eu pego isto, o double x, Ctrl X, e colo ali, vírgula, corto isto, colo aqui, vírgula, corto isto, colo aqui, vírgula, e agora Ctrl X,
E colo ali. Ora bem, isto agora para apagar. Portanto, isto aqui foi só mesmo para eu estar a simplificar, para não estar a escrever os parâmetros todos. Agora isto apaga e fica só o resto. Ora bem, compilar, está feito, compilar. E agora dá erro. Dá erro porquê? Eu no metro run não tenho a variável square 0. Porque a variável square 0 foi criada neste método. Só que agora, estas variáveis, square 0, 1, 2, 3 e 4, são variáveis locais ao método. Só existe enquanto o método está a ser executado. Quando o método acaba de executar, desaparecem. Sim, assim, eu posso chamar o método porque as variáveis desaparecem. Quando o método termina, as variáveis desaparecem. Como desaparecem, aqui em cima eu nunca tenho mais variáveis. Portanto, agora este grande problema. Como é que eu faço para agora? Aqui em cima ter as variáveis foram criadas dentro do método. Ora bem, aqui há várias soluções. Não é assim, isto agora dá erro. Dá erro porque agora precisamos aqui de um quarto de hora para resolver este problema. Temos aqui um problema sério. Precisamos de um quarto de hora para resolver o problema. Ora bem, isto tinha uma solução muito simples. Isto tinha uma solução muito simples que era: eu criava estas variáveis fora dos métodos. Ao criar fora dos métodos, fica global aos métodos todos. Portanto, geralmente o que se fazia era: chegavas aqui no início e fazias private e colocas aqui a variável. E repetia-se isto para as variáveis todas. Private, não sei quantos. Porque assim, tudo que é variáveis, tudo que é variável fica escondido. Portanto, ninguém mexe nas variáveis. Porque se as pessoas mexerem diretamente nas variáveis, podem colocar valores errados. Eu não quero isso. Portanto, as pessoas só mexem nas variáveis através de métodos. Porque depois, eu digo 7 horas e envio uma hora inválida. O método 7 horas olha para a hora, vê que não é inválido e vê que é inválido e já não altera. Pode fazer uma coisa, ok, tchau. Já até para a semana. Portanto, isto não quero. Porquê é que eu não quero isto? Eu não quero isto por uma razão muito simples. E este meu exemplo tem 5 quadrados. Mas o próximo exemplo vai ter 15 ou 20 ou 500 ou 50 mil. Eu não quero escrever aqui 50 mil. Pense isto. Portanto, não posso ter aqui 50 mil variáveis. Portanto, isto não serve. Portanto, esta solução não serve. Quando no trabalho prático eu digo lá a alguns que eu não quero variáveis de instância, é variáveis criadas fora dos métodos. Isso não pode aparecer. Portanto, alguns no enunciado, nos requisitos que penalizam, diz lá que não se podem criar variáveis de instância, nem variáveis de classe. E são variáveis criadas aqui, fora dos métodos. Portanto, isso não podem ter. Ora bem, vou apagar, portanto, isto não me serve. Portanto, a solução é eu lá em cima chamar este método e este método devolver-me os quadradinhos todos. Portanto, eu quero que ele me devolva os quadros 0, 1, 2, 3, 4. Então quer dizer que aqui no fim eu vou ter que ter aqui um return. Return. Ora bem, só que o return só devolve uma coisa. Eu só posso fazer o return. Quando eu boto o return, ele devolve e sai. Portanto, eu aqui não posso colocar 500 returns. Não posso. Portanto, faz só um. Quando ele apanha o return, já sai do método. Ora bem, mas agora como é que é? Eu consigo devolver várias coisas. Não consigo. O problema é esse. Isso leva-nos a outra coisa que é um array. O que é que será um array? Vamos aqui. Ora bem, e vamos aqui ficar uma ferramenta destas básica, lápis. Ora bem, temos a memória. Aqui na memória está dividido em bocadinhos. Isto aqui será a variável x. Este tamanho, portanto, se isto for um inteiro, será. Se isto for um inteiro, vai ocupar 4 bytes. Mas agora imaginem que eu quero ler
500 números e depois fazer a soma dos 500 números. Então eu não quero estar a criar 500 variáveis. Só tenho que estar a criar x1, x2, x3, x4, x499, x500. Quando a pessoa chegar ao x500, cai para o lado. Portanto, não pode fazer isso. Sim. Ok, tem que ter um objeto que permita lá colocar muitas coisas. Portanto, o que eu quero é um bloco de memória. Quero aqui uma variável enorme, onde aqui dentro eu tenho muitas variáveis. Isto, quando é só uma dimensão, chama-se um array. Um array é uma variável que tem lá internamente muitas variáveis. Portanto, isto, em termos de memória física, é um bloco de memória grande. Enquanto que um inteiro é ir à memória e ficar 4 bytes de memória, isto é de ficar, em vez de 4, vai ficar 40 ou 400. Portanto, o tamanho que for necessário. Ora bem, isto, por exemplo, imaginem que isto é um array de idades. Array de idades. Isto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem espaço para 8 elementos. Então isso quer dizer que o primeiro valor é o array de idades e índice 0. Então isso vai ser o elemento 0. Este é o índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5, índice 6 e índice 7. Portanto, o último será parênteses retos, índice 7. O primeiro é o índice 0. Portanto, agora se eu quiser colocar aqui um valor, eu escrevo idades índice 0 igual calcular um valor. Idades índice 7 igual calcular um valor. Se quiser. Portanto, agora, sempre que eu quiser referir a uma destas variáveis internas, utilizo o nome do array e depois utilizo o índice que quero. E vou diretamente à variável. É isso que vamos fazer agora aqui. É assim, nós para a frente, depois vamos ter um guia só sobre arrays. Mas para já, vamos utilizar arrays que isto vai ser necessário para o trabalho prático 2. Portanto, eu vou explicando isto, agora vou explicar como é que se cria um array, essas coisas todas. Código pede, portanto, se eu quiser um inteiro, eu fazia int x, por exemplo, igual a 10, que tem uma variável tipo inteiro. Mas agora eu não quero um inteiro, mas quero 10 inteiros, 10. Quero um array com 10 posições. Fazia int, abrir, fechar, eu vou aqui dar um espaço, abrir, fechar, parênteses retos, idades, igual, agora new, int, parênteses retos, agora digo aqui a dimensão 10. O nome do array é idades, não é? O nome do array é idades. Eu estou dizendo que ele é um array. Depois do isso. Portanto, isto é o tipo, isto quer dizer que é um array, um conjunto. Portanto, isso é, na matemática, mais ou menos, dá um intervalo. Portanto, é o símbolo de fazer um intervalo. Portanto, isto diz que é um array. Portanto, em vez de ser só um inteiro, quando coloca aqui os parênteses retos, É um array de inteiros. é um array de inteiros. E por isso eu digo aqui a dimensão. De 10 posições. Portanto, agora eu vou colocar um valor na posição 0, agora faço idades na posição 0 e vou colocar o valor 5. Ponto e vírgula. Agora eu quero saber quanto é que tem a posição 0. Idades de 0, ele diz que está lá 5. E agora, e quanto é que dará idades de 10? Dá 0. Por exemplo, idades de 1 dá nada. Idades de 10 Eu vou porque tem que ser de 9, que é sempre atributo menos 1. Começa no 0. array index out of bounds. Portanto, o índice que eu utilizei está fora do limite, porque isto vai de 0 a 9. São 10 posições, mas começam no 0. Ok? Vamos então agora aqui ao programa aplicar isto. Que é, a primeira coisa que eu vou criar aqui é um array para guardar xarect. Portanto, o tipo de dados é xarect. O nome para o array pode ser rect.
falta só aqui assim colocar os parênteses retos, fazer que isto é um array. Obrigado. Igual. E agora new grect. Agora vou dar a dimensão. Qual é a dimensão que eu tenho que dar aqui? 5. Tem 5 quadrados. Então agora eu tenho aqui uma variável que tem lá dentro 5 variáveis. Desde o índice 0 ao índice 4. Ali não tem de ser o único mês em reto, não tem de ter o F, não é? Sim, tem que ter aqui um R grande. Obrigado. Portanto, nesse momento, eu quero colocar os retângulos todos aqui dentro disto e não nestas variáveis. Portanto, aqui onde está square 0 vai ser rect int 0. Onde está square 1 é rect int 1. Portanto, aqui o 0 e o 1 já foi feito de propósito, que agora é igual. Portanto, onde está aqui square 0, portanto, eu vou apagar isto tudo. Vou apagar isto tudo que isto era criar uma nova variável. E vou colocar rect índice 0. Portanto, eu vou colocar isto na posição 0 do array. Portanto, agora tenho que pegar nisto, copiar isto para aqui, ao adicionar. Agora adiciono o retângulo que está no índice 0. E agora é repetir para o resto de tudo. Portanto, eu vou só fazer mais um, vocês fazem o resto. Isto tudo, Ctrl V, é rect de 1. E aqui, rect de 1. Rect, assim, na verdade, são quadrados, até podia colocar squares, mas tudo não interessa. Sim, até podia chamar squares. Portanto, o que tem que mudar é sempre isto. Portanto, não é necessário criar esta variável. A gente agora coloca dentro do array e depois é isto aqui. Que esta variável desaparece. Tem que dizer que é. Tem que dizer qual é a posição. Aqui tem que ser sempre a mesma. Ok? Terminam isso. E já se pode passar só o rect. Sim. Agora no return, se eu fizesse isto, return rect de 0, eu estava a resolver só um elemento. Portanto, não apaga-se aqui os índices, ponto e vírgula, e devolve-se o array todo. Ok, mas ainda há muitos mais erros que temos que controlar. Devolve-se a matriz. Sim. É assim, geralmente a gente diz que é uma matriz quando é mais que uma dimensão, são duas dimensões. Chama-se a matriz, são duas dimensões. Tipo uma tabela, a tabela que tem duas colunas é uma matriz. Quando é só uma dimensão, a gente diz que é um array. Sim, sim, Tem sim. tamanho. Sim, é assim, ainda há aqui muitos erros, atenção, que ainda há aqui muitos erros. Nós gravamos resolver isso tudo. Ora bem, até aqui já passaram, posso avançar. Próximo passo é este. Isto agora já não é void, isto agora já devolve alguma coisa. Portanto, não é um inteiro, não é um double, mas é um array de rects. Aqui o que é que temos que colocar é isto.
Portanto, não é um Grect, mas é um array de Grect. Até aqui está. Ok, agora eu vou lá para cima. Então, eu vou só copiar isto. Copiem só isto. Copiem só esta parte. Ctrl C. E agora eu vou chamar este método na função run. Função run. Ctrl V. Portanto, agora eu vou criar aqui uma variável para receber aquele array. Eu vou chamar, eu no método chamei rect, aqui vou chamar squares. Portanto, eu posso dar o nome diferente, não interessa. E agora tenho que enviar para o método os diversos parâmetros, x, o y, a largura e a altura. Portanto, neste momento eu estou a chamar o método para criar os retângulos, ele devolve um array, porque é uma variável do tipo array de grect, apanho aqui o array todo, e agora, quando tenho aqui square de 0, é o array de posição 0, não tenho square de 1, é o array de posição 1. Agora tenho que alterar estas variáveis por aqui abaixo. Eu vou copiar isto. Então tenho aqui, eu também só chegar aqui e fazer, colocar o S e colocar aqui o índice. Coloca-se o S. No meu caso, muito só aqui por baixo de cada um. Ora bem, tu tens isto dentro do método, não é? Aqui deste método. Dentro deste método, tu tens que manter este nome aqui assim. Tens que manter aqui estes rects. Sim, esses. Queria simplesmente só espécie de desmembrado de novo. Sim. Pois, agora. Ok, depois podes ver o vídeo e segues. E faço outra vez. Portanto, eu vou alterar aqui squares de 1, squares índice 1, ora, eu vou tentar fazer isto mais rápido, que é assim. Agora é só fechar. Uhum. Ora bem, isto está feito. Aqui embaixo deve ser a mesma coisa. E se compilarem, isto já funciona. Portanto, depois de fazer as alterações todas, compilam, isto já funciona. Ainda falta aí um vai direct e adiciona. Superado. Está faltando o S aqui. Isto não conheço variável. Só não faz agora a dança. E depois fazer. Deu um erro.
Ora bem, vou só executar isto, ver se funciona. Está igual. Se passa aqui, mas isto não reconhece as variáveis. Agora me deixa calcular aqui, que é square means 2. Só pode colocar o código mais abaixo, se for no último bloco. Já está dando um erro, está dizendo que está out of bound. Em onde? No 5. Está igual. Que 5? Sim. Rex. New. Rex. New Rect 5. Rex 0. Rex 0. 4. Compila, mas na hora de executar ele não. Ok, é assim. Eu posso agora mostrar os erros que podem acontecer. Eu sei vou mostrar os erros que podem acontecer. Ficou coisa assim e vamos ver como deu ele dessa vez. Sim, mas deixa-me só aqui. Então vem aqui. Vem aqui o view. Vem no view. Deixa eu terminar. Aqui o seu. Onde é que foi? Linha 55. 36, 55. É assim, não existe Tá. 55. Foi aqui. Ok. É assim, eu vou agora mostrar os erros que podem acontecer com isto. E vocês terem noção dos erros. O senhor ainda vai ter uns 10 minutinhos para tirar a ajuda do. No intervalo, deixei o senhor falar com eles aí, preciso só com uma informação. Inicia retorno, porque tem uma linha reparada nas records. Porque tem essa linha de retorno records. Depois disto, A tirar o seu preço. Aí. Retornos. As records. Que é o meu valor. Ora bem, agora eu vou agora fazer aqui alguns erros de propósito, que é para vocês verem depois o que é que dá em termos de erro. O primeiro erro que eu vou fazer é eu vou colocar aqui um 3 e aqui um 3. Imagine, eu fiz um copy-paste, esqueci-me de alterar ali o número. mas aí já está. Não, eu compilo, não dá problema nenhum. Compilar não dá problema nenhum. Sim, porque eu posso colocar numa posição um valor x igual a x é um valor de 10 e depois x é um valor de 20. Para ele isso é lógico, não tem problema nenhum. É o que eu estou aqui a fazer. Colocar na mesma variável duas coisas diferentes.
Ora bem, close. Executar isto. Executar, o programa começou a trabalhar e parou. E abriu aqui ao lado uma janela de erros. Eu vou mostrar a janela de erros. A janela de erros mostrou isto. Null point exception. Index, isto tudo. Ora bem, array index of point exception. Null point exception. Onde é que isto aconteceu? Aconteceu linha 38 da classe Captain. Vamos à linha 38. É assim, se esta janela estiver escondida, se a janela não aparecer, por exemplo, eu fiz a janela, se eu escutar outra vez a janela não aparece. Então o que é que se faz? Aqui, na janela inicial, faz-se view, show terminal. Esta janela tem os erros. Portanto, esta janela é o terminal window que está aqui, show terminal. Ok, então vamos ver onde é que foi o erro 38, não é? Linha 38. O erro foi aqui. Ele disse array index of bound e depois disse null point exception. O que é este null point exception? Nós temos um array com 5 posições e nós colocamos valores desde a posição 0 à posição 3. A posição 4 ficou vazia. A posição 4 é o endereço de memória onde vai estar um objeto. E está vazio. Está vazio. Portanto, quando está vazio, está nulo. Ele permitiu colocar lá nulo. Nulo que é o endereço 0000. Portanto, quando ele dá este erro, null point exception, isto quer dizer que, como isto é nulo, null ponto, qualquer coisa dá uma exceção. É o que está a acontecer aqui. Isto é null ponto, qualquer coisa dá uma exceção. Quando tiverem um null point exception, geralmente acontece assim, quer dizer que estamos a chamar o método e que para o lado esquerdo está nulo, está uma coisa vazia. Portanto, este foi um dos erros. O outro erro. Fechar aqui e vamos voltar aqui. Portanto, eu vou voltar aqui para colocar isto certo. 4. Outro erro é fácil, que é se eu aqui colocar o número 5. Close. Portanto, isto compila tudo bem, não tem problema nenhum. Agora ao executar, ele vai começar a executar. Ainda faço aqui algumas coisas. E depois parou aqui com um erro. O erro é este segundo. Out of bounds. Tal, index out of bounds. O valor que encontrou foi 5. Portanto, este 5 é o valor que não é válido para índice do array. File close. Ora bem, isto aqui está bem. Vamos agora a um próximo passo. O próximo passo é... Ora bem, isto aqui assim nem é necessário. Isto aqui até vou apagar porque isto, fazendo bem, nem é necessário. Ok. Tivemos ali a trocar as variáveis, mas isto nem é necessário. Mas pelo menos viram que só tinha que trocar as variáveis todas. Eu vou apagar aquilo porque aquilo não era importante. E agora o importante é o seguinte. Este bloco de código aqui é o bloco que faz a animação. Isto é o que está ali a trocar as cores. Eu quero pegar nisto e colocar isto dentro de uma função. Então, Ctrl X, retiro isto aqui do metrorun. O metrorun começa a ficar pequenino. Portanto, este metrorun é só isto. E agora vou criar aqui algum outro método. O metrorun é isto. Abrir aqui espaço. Vou criar aqui um método. Public void effect. Isto vai ser o efeito 1. Efeito 1. E agora colo aqui o código todo. E agora claro aqui o código todo. Tenho aqui o método só para o efeito.
Olha, se compilar isto, ele dá erro porque não conhece o array, quer dizer que temos que enviar para aqui o array. Quer dizer que temos que dizer que isto recebe um cRect, um array, e o nome vai ser este, para não estar a alterar. Portanto, o método recebe um array e aplica o efeito nesse array. Agora, no método run é preciso só chamar este método. No método run, this.effect1, há parênteses e envia-se ali os squares. E envia-se o array. Portanto, no método run, chama-se o método, envia-se o array, e o método recebe o array e está outra vez a funcionar. Ora bem, qual é a vantagem de fazer esta separação? É que eu agora crio o método efeitos 2, efeitos 3, efeitos 4, efeitos 5 e depois escolho qual é o efeito que quero. Ou aplico efeitos por seguida uns atrás dos outros. Portanto, neste momento o método run tem isto. Chama o método para criar os quadrados, isso devolve o array, chama o método efeito 1, envia o array, e depois este método era o código que tínhamos para aplicar o efeito. Podem verificar se está a funcionar. Em princípio deve estar a funcionar. Está tudo bem. Portanto, aí vou mostrar isto a funcionar. Como é que foi assim todo branco? Sim, sim. O que é que falta? Alguém sabe o que é que falta? O que é que passa? Foi aquela. Foi aquela parte que eu apaguei. O que acontece? Eu estou a utilizar aqui o set fill, mas agora falta o set fill da true. Que estava antes, que a true não tinha. Ele não pode estar assim. Square 5. Sim. Eu nem tenho aqui o square 5, está aqui. Portanto, isto era o 2 e o 3. Agora ficou a faltar, e vou colocar aqui antes do ciclo. Ficou a faltar aquelas linhas que era. Portanto, isto, índice 1.set filled a true. Ora bem, próxima semana, na próxima semana vamos fazer um exercício à volta disto e vou mostrar agora aqui a solução do que é.
e depois estou em seguidas. Portanto, eu vou aqui mostrar só um exercício. A janela está aqui. Ora, o exercício é criar um método. Portanto, cria-se um método que cria um array com n retângulos, a formar uma linha, e depois criam-se métodos de efeitos sobre o array. Vou mostrar aqui. Portanto, isto criou inicialmente um array com estes objetos todos, e depois tenho métodos para aplicar efeitos. Ora bem, este exemplo até tem menos coisas, vou mostrar aqui outro exemplo que até tem mais efeitos. Fechar isto. Ok, já teve a semana. Portanto, desenha uma linha que põe retângulos. E agora vai alterando as cores. Escolhe duas cores aleatórias. Uma cor coloca nas posições pares e outra coloca nas posições ímpares. E a seguir temos um outro efeito que é colocar aqui as cores do arco-íris. Portanto, quando este efeito acabar, entra outro efeito a seguir, que é colocar as cores do arco-íris. E depois a gente pode inventar milhares de efeitos. Isto vai ser trabalho prático 2. Então a prática 2 é só até ao 6, não é? Tens até ao 6. E agora podias colocar isto, as coisas aqui a andar, à volta, para um lado para o outro, isso tudo. Depois acabou pedindo um trabalho prático 2. Ok, portanto, para ficarmos por aqui, na próxima aula vamos fazer este exercício antes de fazermos os guias. Portanto, próxima aula, para a semana, é só aula prática. Portanto, não há nada de teoria, é só pegar nos guias e resolver os guias. Todos? Vamos resolver o 5 e o 6. 5 e 6. O 5 e o 6. O 3 está resolvido. Então, vocês têm lá a resolução, o código da resolução. Tudo com os comentários, tudo direitinhos. O 4 é sobre o trabalho prático, portanto, o trabalho prático já está para trás, no princípio já não é necessário. Muito. Vai colocar as soluções do 5 e do 6 primeiro? É assim, o 5 e o 6 a gente resolve para a semana. Portanto, no princípio, sim. A gente para a semana resolve o 5 e o 6. Assim. Ok, é tudo. Obrigado, bom fim de semana e um bom trabalho. Até domingo. Agora precisa só um minutinho. Sim, sim. Às 2 horas. Sim, amanhã às 2 horas. Laboratório 6. Ou no bar, ou no laboratório 6. Eu tinha aulas até à 1, depois como qualquer coisa no bar, e a seguir, de 1h30 a 2 horas. Aqui eu tinha me dado aquela dica de um construtor chamado Augusto. Né? Eu fiz construtor, eu disse, chamo esse construtor, chamo esse construtor, chamo o construtor de tá? A dúvida que eu estava tendo, porque nos dias lá eu tenho aquele primeiro, chamo o construtor lá da Super, depois chamo o construtor da Super, depois pedia os dados, né? Mas dessa maneira que eu fiz o dia, está correto. Agora, peraí. Este para chamar este. Exato. E este para chamar o pedal. Isso. É assim, é preferível todos chamarem uns. É porque isso aqui eu fiz o dia que só me deu. Porque olha, eu fiz um outro. Certo, é assim. Mas em vez disso, coloca todos a chamar ali os últimos. Qual é o que é mais por aqui? Seria este? É esse aqui que teria que dar todos os dados. Então coloca todos a chamar este. Coloca todos a chamar este. Então, como é que eu vou ser o tempo todo? Portanto, por causa disso está aparente. Depois só verificar que recebe aqui no fim. Recebe. A coordenada XY, a cor, a direção que vai para cima. Com Todos os XY, a vírgula. Sim, com todos. Eu já tinha feito dessa maneira. Com todos os dados. E depois só retiro
no caso aqui, eu coloco o polo. Ponto blue, por exemplo, Blue. E esse vai estar chamando muito baixo, ou então já põe todos os dados lá. Ok, não vai não, fazemos Coloco todos os dados então aqui. Mas é assim, este de baixo, que é o último, este tem que chamar o construtor da superclasse. Tem que aparecer o super. Então, Esse não tem que aparecer. aqui, Esse tem que existir. super vazio. O super não tem que existir, o xixi está correto. O certo não está Está certo, está chamando todos. Agora, aqui eu vou estar chamando esse. Estou dando aqui o coordenado de blue. Aqui chamam de baixo. Tem valores. Então também está aqui chamar de baixo. Chamar este. Depois esse é uma classe. Mas aqui está. É assim, tu conheces Eu mesmo esse blue aqui, não preciso. não precisa assim. Eu preciso também. Esse está chamando de baixo, está chamando de baixo, que está agora chamando. E agora todo colocas aqui. Estou passando todo. Esse aqui, não preciso mexer mais nada. Não tem mais nada. Esse construtor está correto. Se eu colocar lá, ele vai trazer. Aqui dá a minha dúvida é essa. Tinha me dado uma ideia. Eu fiz e funcionou. Funcionou, mas faltava chamar o super. Porque assim, a gente só estamos fazendo o super ali. Por exemplo, tem que chamar sempre o construtor. Tem que chamar de uma vez. Eu tinha colocado aqui no primeiro exemplo. Sim, tem que estar no último. O outro é sempre chamado. O primeiro é chamado de sim. A outra dúvida é. Na minha classe aqui, eu só trato das datanugas. Na minha classe down, eu vou estar tipo aqui level, eu vou colocar as evoluções. Eu já tinha colocado já, somente clique o próximo. Então, agora eu vou estar colocando também o nome das figuras. Isso eu vou estar colocando na drawing. É referente ao meu bloco. Isso eu coloco aqui na drawing. Eu preciso estar colocando lá na. Parece nos comentários, eu quero que os comentários. Não, esse aqui não fez ainda. O comentário já está. Esse aqui está. Falta. Você que eu imaginar, aparece um clique, aparece. É assim, todos na mesma janela. É assim, todos não. Ou aparece um, ou aparece os dois que fica claro. Nada mais que isso. No meu caso, apareceu um de cada vez. Eu amanhã venho. Depois os outros. Vou ficar Eu coloquei só o clique e vou estar alterando isso. Como é que nós fazemos Agora eu faço na mesma tela. o que é que tu tens, o que é que eu tenho, mistura-se, faz um, eu mato uma coisa dos quadrados, a gente tem mais ou menos coisa aquilo que é assim, balanças e faz Agora está tudo muito bonito, mas lá dentro pode estar retirando pontos por. Sim, mas aí só depois analisando lá dentro. Olha aí, professor, aqui foi a das explosões. Posso assistir aqui à explicação? Sim, vou É que eu não percebi bem porque como é que essa cor fica só neste trajeto, ou seja, pode-se definir um avanço com um levantamento da perna e o agachamento e a cor ser esta aqui e mudar? Isso não, portanto, a pessoa. Nossa, vamos ter este código aqui. Está aqui este código. Eu já apaguei o código. Eu aqui tinha um código algures. Eu não posso escrever aqui. Int angle igual a rand.next int. Lembras-te disto? 0 até 350. De 0 até não sei quantos. Eu quero, por exemplo, entre amarelos e vermelhos. Entre amarelos e vermelhos é entre 0 e 70 para aí. Mas a ideia agora neste 0,70. está aqui é eu fazer as cores. Sim. Mas eu estou a falar aqui em relação. Ora, os amarelos e os vermelhos. Eu tenho isso, não é? Depois tenho entre 0 e 350. Professor, por que não pode ser o 360? Tem que ser um 350. 0 e 360 é exatamente a mesma coisa. O 0 e Suponho que seja por É assim. Portanto, as regras portanto, e o algoritmo que está segundo as regras.
É lógico que eu, ao implementar, eu podia internamente alterar isso. Se for maior que o 360, eu fazia o resto da divisão. Eu podia internamente alterar isso. Portanto, isso é uma coisa muito simples de alterar em termos da classe. Se fosse negativo, eu colocava em positivo. Portanto, isso em termos da classe é uma coisa muito simples de fazer. É só que, como vocês estão a aprender, eu quis pôr esses limites, que portanto aquilo está segundo as regras, as normas. Portanto, eu mantive aqui o código igualzinho. E agora, portanto, em vez de ser eu a colocar ali o resto da divisão, não sei o quê, são vocês. Portanto, eu deixei esse trabalho para vocês. Assim, é lógico que eu podia ter sido, se calhar, mais amigável e colocava aquilo melhor. Mas pronto, mas se calhar em P2 eu dou umas coisinhas melhores, já peço outras. É mesmo assim, quer dizer, a pessoa não pode dar tudo, então dá umas coisas e depois pede as outras. Ora bem, então, é assim, eu estava a falar em relação a este. Em relação a este, portanto, vamos escolher uma cor entre ou amarelos ou vermelhos. Ora bem, uma cor entre amarelos e vermelhos. Vamos olhar para aqui. Aí, sem isto. primeiro. Ora bem, amarelos e vermelhos, portanto eu escolhi isto. Entre 0 e 60. Chega. Esta foi aquela que fizemos a bocado, não é? Eu escolho isto. Depois de escolher este valor, agora aqui tenho um if. Se o ângulo for menor que 50, portanto são os vermelhos, então eu vou desenhar. Portanto, se for vermelho, e agora quero aqui outro. Portanto, se for um vermelho, eu vou fazer um saltinho e depois é que desenho. Portanto, levanta a caneta e não sei o quê. Se for vermelho. Ou seja, mete uma condição para levantar a caneta. Pen up, Sim. power, depois boolean, down e depois Não precisa de boolean nada, é só isto. Portanto, se for isto, agora pen up. eu vou querer fazer um pen up. Portanto, alguns, por exemplo, super.penup, levanta a caneta. O pen é minúsculo. Como é que isso foi mesmo? Pen, levanta a caneta. Faço um found, não é? Agora tenho que avançar um pouco. Por exemplo, posso avançar metade do raio, por exemplo. Super.forward radius a dividir por 2. Baixo a caneta. Super pen down. E agora faço um ramo sobre a outra vez. A cor fazia-se aqui fazia-se aqui. Super ponto set color a parênteses HSV ponto tu não sei quantos. Depois tem que ir no ângulo. Portanto, isso já mostrei. Como é que se fazia isso? Eu mostrei isso hoje. Aqui assim, em vez de... Superset colo a parêntese ao ângulo, vírgula 08, vírgula 08. Eu não posso ter, como eu fiz no outro, colors C1, não é? Depois fazer HS, porque o RGB e depois fazer color. Não, portanto assim, aqui escolho qual é o valor da cor. Se é amarelo, se é vermelho. Aqui é só enviar esse valor. São os tais níveis de saturação, não é? Sim, pois o resto é o nível de saturação. Já me utilizo 09 ou 08, tá. Aqui é indiferente esses valores. Portanto, ando aqui sempre à volta do 1. Tem aqui a cor. Crio a cor com o ângulo. Portanto, isto dá um vermelho ou um amarelo. Aplico essa cor. Agora levanto a caneta, ando para a frente. Baixo a caneta. E agora aqui assim, em vez de andar para a frente isto, geralmente o que eu faço é... Faço aqui orand.next int, dá parênteses um valor entre isto a dividir por 3, o mínimo, e o máximo, radius, a dividir por 2. Portanto, assim tenho um tamanho aleatório entre 1/3 e metade do tamanho. Essa parte final aí é que me estava a olhar tudo. Essa aí. Sim. Posso Sim. experimentar? Assim, isto é um aleatório. Portanto, isto é um aleatório.